Reverendíssimo Padre Gildaste, filho desta paróquia do Senhor Deus Menino, estimado diácono Sandoval, nosso Cirineu, caros vocacionados que só serão seminaristas no dia 18, quando colocar o pé dentro do seminário. E o bispo acolher vocês, ainda são vocacionados, mas já estão num caminho para iniciar uma vida nova. Nossos irmãos Rafael e Leonardo é lá de Buerarema, também vocacionado, e Júlio, é Júnior ou Júlio? Júnior, que também vai entrar no seminário. Cumprimento os pais de Rafael José, Dona Ivonice, Toinho, e a avó de Wesley, Dona Bila. Irmãos e irmãs, que hoje aqui veio participar desta Eucaristia, onde celebramos esse momento tão importante na vida desta paróquia. É um momento muito importante na vida da paróquia do Senhor Deus Menino e na vida desses dois jovens. Mas antes de falar um pouco sobre o momento que estamos celebrando, precisamos nos voltar um pouco à palavra de Deus que hoje nós ouvimos. Não sei se vocês têm acompanhado esse momento dessa semana, quarta semana, onde estamos rezando com a história do rei Davi. Eu sei que a comunidade aqui estava vivendo um momento sublime, que era o novenário. Talvez essas leituras tenham passado um pouco despercebida, mas estamos acompanhando já há alguns dias essa história, e hoje nós ouvimos os últimos versículos da segundo Samuel, que é um relato, mais uma vez, da humanidade de Davi. A história de Davi mostra a sua humanidade o tempo inteiro, suas fraquezas, as suas limitações, mas revela também a sua fé. Como era um homem de fé, um homem capaz de reconhecer os seus erros e recorrer à misericórdia de Deus. Foi o que aconteceu no texto de hoje. Nós sabemos que Davi venceu Golias apenas com 3 pedras e um estilingue. Para a gente era um estilingue. Hoje, no Evangelho, na leitura que nós ouvimos, ele não confiou na ação de Deus. Ele procurou saber quantos homens ele tinha e quantos homens ele iria enfrentar. Fez um levantamento de quantos soldados ele tinha para enfrentar essa guerra. Mas depois que ele fez isso, o texto vai dizer: Davi sentiu remorsos e disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Ele reconhece que mais uma vez ele deixou a sua humanidade falar mais alto do que a sua fé e a sua confiança em Deus. Quantas vezes isso acontece também conosco? Quantas vezes a gente comete coisas, meu Deus, não era para eu ter feito isso. Porque a gente às vezes deixa falar mais alto a nossa humanidade do que a nossa fé e a nossa confiança em Deus. E toda vez que nós deixamos a nossa humanidade falar mais alto, nós precisamos assumir aquilo que a humanidade nos impõe, que são os desafios, que são os fracassos, que são os erros, as consequências de deixarmos falar mais alto a humanidade do que a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Sempre que isso acontece,
nós precisamos assumir as consequências. E não teve jeito para Davi. Deus ainda apresentou para Davi 3 condições. O que é que ele poderia escolher? Deus dialogava com Davi através dos videntes, através dos profetas. E Davi escolheu então a peste. Das 3 possibilidades que foi lhe apresentada, que preferes? 3 anos de fome na tua terra, 3 meses de derrota diante dos inimigos que te perseguem, ou 3 dias de peste num país? E ele pensou, rezou e disse: melhor 3 dias de peste num país. E o que é que acontece? Todo o povo perece. Os seus soldados morrem praticamente todos. E ele bate no peito, reconhece e diz: fui eu que pequei, eu que tenho a culpa. E pede ao Senhor que castigasse ele e não o seu povo. Mas se vocês forem curiosos em casa, tomarem o texto e continuar lendo, vocês irão ver o que é que acontece aqui. Acontece algo tão belo, acontece essa fragilidade humana, esse erro, acontece o arrependimento, acontece a misericórdia de Deus, e Davi constrói um altar e oferece a Deus o sacrifício de louvor. Amados irmãos e irmãs, esse é um processo que acontece na vida de muitas pessoas. O pecado, as consequências do pecado, o arrependimento, o acolhimento à misericórdia de Deus e o agradecimento por meio do sacrifício. Por isso, toda vez que nós vamos ao confessionário, confessamos os nossos pecados, nós devemos sair dali agradecidos a Deus por ter sido misericordioso conosco, mas fazer alguma penitência. É preciso fazer alguma penitência. Hoje nós padres estamos tão generosos, mas antigamente as penitências eram muito mais severas. Existia até um livrinho do lado, de acordo com o pecado, você apresentava para o fiel a sua penitência. Porque nós entendemos, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus é infinitamente misericordioso e é, mas nós precisamos reconhecer também que em nossas falhas precisamos fazer um pouquinho de sacrifício para recomeçar de novo a nossa caminhada na presença de Deus. Oferecer sacrifícios de louvor. E foi isso justamente o que Davi fez. Tome o texto em casa, leiam, que vocês irão entender melhor toda a dinâmica do texto de hoje. Mas o texto revela a humanidade de Davi. Como ele era fiel, temente a Deus, mas de vez em quando ele tinha as suas limitações, mas reconhecia a Deus e voltava para o Senhor arrependido. Isso não significa que nós deveríamos também repetir esses mesmos erros. Precisamos aprender com as quedas e os requerimentos de Davi e mudar de vida. Não permitir que nós venhamos passar de novo pelas mesmas experiências que ele passou. Porque nós temos um Deus que nos ama, nós temos um Deus que nos vocaciona para a vida e nos chama para ser feliz. Permitam-me aqui lembrar do que o bispo falava em diversas homilias, Dom Jailton, nas pregações. Ele sempre falava, e eu acredito que aqui também ele falou, que todos nós somos chamados a ser felizes. Todos nós temos uma vocação, e é a felicidade. E como se dá a realização disso tudo? Deus nos chama a ser feliz, mas Deus nos mostra o caminho que nós devemos seguir aqui na terra, para alcançarmos essa felicidade aqui, e um dia a plenitude dessa felicidade no céu. É o que hoje esses 2 jovens estão buscando responder. Após
Um tempo de caminhada aqui na igreja, inserido sobretudo na pastoral dos coroinhas, servindo a igreja, rezando com as suas famílias, rezando nas suas pastorais, nos seus movimentos. Hoje, depois de um tempo de acompanhamento pela equipe formativa da nossa diocese, e a equipe aprovando-os para iniciar um novo processo da sua caminhada, os convidam para ingressar no seminário menor, para fazer uma experiência de escuta, de discernimento e de amadurecimento na fé. Por isso hoje, esses nossos dois irmãos estão buscando responder a essas inquietações que um dia Jesus semeou em vossos corações e a cada dia vem aumentando. A igreja, que é mãe e mestra, sempre abre as portas e o coração para acolher a todos, para orientar a todos, para a sua vocação, para o seu chamado, para a sua realização pessoal. A igreja acompanha a todos e cada um vai orientando para a sua experiência mais profunda de vida. Nós hoje louvamos e bendizemos a Deus, porque esses dois irmãos nossos estão sentindo o chamado para a vida sacerdotal. Estão sentindo o chamado para a vida presbiteral, a entrega total ao Senhor. Inicia-se uma nova etapa. Até chegar ao sacerdócio, tem um longo caminho. E só chega ao sacerdócio se perseverar nesse caminho. Se todos os dias se abrir para a graça, se permitir ser conduzido, ser orientado, ser formado, porque, amados irmãos e irmãs, lá no seminário, esses jovens serão acompanhados 24 horas. Por isso, Antônio, Nice, Dona Bila, não se preocupe, porque eles estão indo para um lugar muito bom. Se não saírem de lá padres, podem e vão sair homens melhores, pessoas melhores. Isso se abrirem para o processo, porque eu conheço muitos jovens seminaristas que passaram pelo seminário, mas que não se abriram ao processo, por isso não se melhoraram nada, não cresceram em nada. Outros, pelo contrário, cresceram muito, não foram padres, mas se tornaram grandes homens na sociedade. Então, eles estão indo para essa experiência, para serem educados, formados na escola de Jesus. Quem será o mestre desses dois jovens? Jesus. É Jesus que é o mestre no seminário. Os formadores estão lá para ajudá-los a encontrar-se todos os dias com o mestre. Por isso, os vocacionados, os seminaristas, por mais que se encantem com a vida de um padre ou outro padre, com a espiritualidade de um ou de outro padre, mas ele precisa se apaixonar mesmo pela pessoa de Jesus. Ele precisa escutar mesmo a voz de Jesus. Quem está o chamando para o seminário, para a vida sacerdotal, é Jesus. Todos nós somos aqui instrumento de Deus para ajudar esses jovens a todos os dias responder melhor a esse chamado. No entanto, com certeza, o seminário que o padre Gildarte passou foi um, o seminário que eu vivi foi outro, e o seminário que eles vão viver agora será outro, porque o tempo é outro, as exigências são outras, as dificuldades e as facilidades para eles são outras. No entanto, um é o mesmo mestre. O mesmo mestre que chamou o padre Gildarte, o mesmo mestre que me chamou, está também chamando esses jovens. Se eles souberem ouvir a voz do mestre, que é Jesus Cristo, e seguir a voz do mestre,
todos os dias alcançarão aquilo que o Mestre tem para a vida deles. Por isso, amados irmãos e irmãs, o que a comunidade paroquial deve fazer com esses jovens? Acompanhá-los com a oração, incentivá-los a ser perseverantes na fé e buscá-los todos os dias nas suas orações, pedir a Deus para que eles sejam perseverantes e abertos para uma verdadeira experiência de transformação humana, transformação pessoal, transformação espiritual, para que assim se tornem verdadeiros discípulos do Senhor. E vejam como é bonito a dinâmica da igreja, como é bonita a dinâmica da igreja. A igreja nos tira do meio do povo, nos leva para o seminário, nos forma e depois nos devolve para o povo. Agora voltamos para o meio do povo, trazendo em um vaso de barro um grande tesouro que é o nosso sacerdócio. O evangelho de hoje traz muitas luzes para a nossa vida de padre. O evangelho de hoje traz muitas luzes para vocês que estão iniciando esse processo. Jesus, quando assumiu a sua vida pública e passou por diversas sinagogas pregando o evangelho, passou por diversos lugares curando, expulsando o demônio, e as pessoas buscavam estar com Jesus, tocar no Senhor, porque viam nele a força e a graça de Deus agindo. Pessoas eram curadas, pessoas eram libertadas, porque buscavam e tocavam no Senhor e via Deus agir. Mas um certo dia, quando Jesus resolveu voltar à sua cidade, em Nazaré, lá ele não fez grandes milagres, ele não teve grandes feitos, porque não encontrou fé ali. As pessoas que conheciam Jesus ficaram, alguns encantados e admirados com a sabedoria com que Jesus falava das coisas do reino de Deus. Muitas pessoas escutavam e ficavam admirados, porque Jesus falava com muita autoridade, com muita sabedoria. Outras pessoas ficaram escandalizadas, e muitas pessoas não acreditavam, porque, caríssimos irmãos e irmãs, as pessoas não conseguiam ver em Jesus o Messias, continuavam a ver em Jesus aquele jovem que saiu ali de Nazaré. Isso pode acontecer também com esses dois jovens, se um dia chegarem aqui como sacerdote e vocês não conseguirem transcender a essa realidade. Eles serão os mesmos, no entanto, irão trazer consigo a presença de Jesus Cristo. Serão sacerdote do Altíssimo. Então, precisamos alcançar na vida desses jovens, se um dia eles alcançarem o sacerdócio, a presença do sagrado, a presença do Senhor. Eu louvo a Deus, porque pelos 10 meses que eu fiquei em Canavieiras, consegui viver meu ministério muito bem, porque existe, com base nesse evangelho, que o padre, quando volta para a sua cidade, às vezes não é tão bem visto, bem querido, porque é muito conhecido. Saiu daqui, hoje não era Wesley que ficava ali dançando com as meninas na porta da igreja, e agora é padre? Não é Rafael que trabalhava lá na Lanclibe e agora é padre? Mas, amados irmãos e irmãs, podem ter certeza, depois dos 10 anos que esses meninos passarem no seminário estudando, e com a graça de Deus e a oração da igreja, o bispo colocar a mão sobre a cabeça desses dois jovens, ungindo as suas mãos quando eles voltarem para aqui e celebrar a sua primeira missa, eles irão entregar para vocês a presença do Senhor Jesus na Eucaristia. Então, amados irmãos e irmãs, é uma grande graça e é um grande mistério que só Deus para nos conceder
justamente viver assim. São João Maria Vianney dizia isso, né? Que se nós compreendêssemos o que significa o sacerdócio, morreríamos de amor por Cristo. Então, ajudemos esses nossos jovens a perseverarem na fé. Acompanhemos com as nossas orações e vamos continuar ajudando tantos outros também a se encontrar num caminho da vida, porque essa é a missão da igreja, ajudar os nossos jovens a encontrar a sua vocação. Por isso, os jovens que caminham na igreja, os jovens que escutam a orientação da igreja, alcançam, caríssimos irmãos e irmãs, grandes feitos na sua vida. Então vamos pedir ao Senhor nessa noite que abençoe e confirme a vocação desses jovens e que através da vocação deles abençoe também os seus familiares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.